Você já percebeu como muitas vezes a religião tenta colocar fardos que Deus nunca colocou? Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, e o Conselho do Alto vem de Atos, capítulo 15, versos 22 a 29. O texto nos mostra um dos momentos mais decisivos da igreja primitiva, quando se estabeleceu que a salvação não é pela lei, mas somente pela graça em Jesus. Uma parte do texto diz assim: pareceu bem o Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além do que as seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Alguns queriam impor aos gentios a circuncisão e a lei de Moisés como condição de salvação, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, disseram: a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não por regras religiosas. Por isso, hoje também nós precisamos vigiar para não trocar a graça de Deus por tradições humanas. A decisão não foi individual, mas tomada em comunhão. Apóstolos, presbíteros e a igreja juntos. E ainda o texto destaca: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, a igreja só é saudável quando anda em unidade, ouvindo uns aos outros e, acima de tudo, ouvindo ao Espírito Santo. Por isso, na sua vida, quando for tomar decisões, busque a voz do Espírito em comunhão com irmãos maduros na fé. Os gentios estavam livres da lei, mas receberam orientações para evitar práticas ligadas à idolatria e à imoralidade. Isso não era peso, mas proteção para manter a santidade e a comunhão com os irmãos judeus. Então, nós podemos entender que somos livres em Cristo, mas a nossa liberdade deve sempre refletir amor, pureza e respeito. Esse texto nos lembra que o Evangelho não é sobre pesos humanos, mas sobre a liberdade gloriosa em Cristo. A graça nos salva, o Espírito nos guia e a santidade nos preserva. Viva na liberdade da graça, mas use essa liberdade para honrar a Deus e edificar aos seus irmãos. Pai, obrigado por esse concílio de Jerusalém que está registrado em Atos capítulo 15 para nos mostrar a salvação não é pela lei, mas pela graça em Jesus Cristo e não deve haver peso nenhum. Ensina-nos a andarmos nessa leveza e também ajuda-nos a colocarmos em prática o que nós aprendemos. A salvação é pela graça, a santidade nos preserva e nós precisamos caminhar nesses passos para vivermos em comunhão com todos. Obrigado pelo Conselho do Alto de hoje. Oramos agradecidos em nome de Jesus.